Oi gente, Rogério Randolph, Health Coach. Mais um vídeo interessante depois de ter sobrevivido Beto Carreiro com meu filho de 12 anos. Qual é o novo papel do homem? Baseado num economista inglês que mora nos Estados Unidos, um pesquisador da Brookings Institution. Escreveu um livro que está sendo muito comentado nos Estados Unidos, que se chama Of Boys and Men, né? Sobre meninos e homens. E baseado nos dados que ele chega, né? Ele começa a entender que os homens, principalmente nos Estados Unidos e nas economias mais avançadas, né? E aí acho que pode ter alguns paralelos com o Brasil, né? Os meninos estão ficando para trás nas meninas em várias áreas, e ele explica o porquê e como é que a gente pode melhorar essa situação, né? Então ele fala muito em área acadêmica, né? No ensino médio, 10% das melhores notas, 3/4 estão na mão das meninas, e inversamente, nas 10% das piores notas, 3/4 estão na mão dos meninos, né? Em termos de formação em universidade, hoje as meninas se formam 15% a mais do que os meninos, invertendo esse gap que tinha na década de 70, que era do lado ao contrário. Na década de 70, os meninos se formavam 13% a mais do que as mulheres, né? Então são conquistas boas, mas que a gente tem que ficar um pouco de olho, né? Então ele aconselha nessa área, ele entende que os meninos têm um desenvolvimento cerebral mais tardio que as meninas, né? Então eles deveriam entrar na escola um ano após as meninas. Por exemplo, numa sala que tenha meninas de 12 anos, os meninos deveriam ter 13 para se equiparar em tempos de desenvolvimento emocional, né? Um outro assunto muito interessante que ele fala, né? No contexto de casamento, hoje em dia, 40% das crianças estão nascendo fora de um contexto de casamento, principalmente nas famílias de baixa renda. E 30 a 40% dessas crianças já nascem sem o role model, né? O modelo de um pai, né? E isso é muito prejudicial para os meninos, né? Não tanto quanto para as meninas. Então é um problema que vai se perpetuando, né? Uma outra coisa que ele fala muito importante, né? O homem perdeu o seu status social, ele perdeu o seu status profissional, e ele sempre teve esse papel do trazedor de dinheiro para casa, né? O alicerce financeiro da casa. Ele perdeu um pouco esse papel, ele está com dificuldade de não ter esse novo papel. E o que acontece? Ele vai muito pro alcoolismo, né? Overdose de drogas e suicídio. E aí também nessa área existe um gap entre homens e as mulheres. Então 3/4 dessas novas doenças estão com os homens, né? É interessante que teve uma pesquisadora que pesquisou quais eram as últimas palavras que esses homens falavam antes de suicidar, e era worthless e useless, tipo, eu não tenho uso, eu não tenho sentido para a sociedade. Então são alertas muito importantes, né? Tem uma epidemia de overdose de opioide nos Estados Unidos, já falei aqui sobre isso. 100 mil overdoses ano passado, né? E a grande maioria são de homens. Também nas ruas das grandes cidades, né? Moradores sem teto, 70, 80% são homens, né? Então você está vendo que a gente está falando de uma epidemia que tem que ser olhada com carinho, né? E eu vou além, eu faço uma ligação a esses movimentos hoje em dia de extrema direita, né? Essa direita um pouco, eu não tenho nada contra a direita ou a esquerda, mas sim contra a extrema direita e extrema esquerda, né? Eu acho que essa falta do novo papel acaba as pessoas se agarrando a esses movimentos de extrema direita. Se você for ver, a grande maioria que estavam ali nessa invasão, ou na porta dos quartéis, no caso brasileiro, ou no caso da invasão do Capitólio do Trump, são homens, né? Brancos de uma certa idade, né? Que estão com dificuldade de se achar nesse novo ambiente, né? E isso é perigoso. Eu acho que quando você empurra todo um segmento da sociedade para um corner, né?
E você pode ter uma reação muito violenta. Você vê a ascensão do nazismo, fascismo, né? Então eu acho que a gente deve olhar isso com muito carinho, né? É um pesquisador muito sério, muito interessante. O nome do livro é Of Boys and Men e o nome dele é Richard Reeves, tá, gente? Eu acho que vamos ficando por aqui hoje. Um grande abraço a todos.